contra ataque do Fortaleza. Marcos parada aqui pela esquerda, o tempo que entrou, ficou cara a cara, Marcelo no canto. Gol! Fortaleza! Manda presente, atividade. DVD tá puxando a tropa, a torcida para a cidade. Tropa do homem na pista, hoje é dia de show. Cara a cara com o goleiro, o homem não perde. O atacante ruim do seu time tem um funk? Não tem. Começando mais um Incendiando a Liga. Formação dupla tradicional aqui, Pedro e Eli. Vamos falar um pouco sobre fantasy. Hoje fizemos alguma coisa diferente. Quarta-feira à noite. Hoje é terça. Tô perdidaço aqui. E aí, GM dos Bulls, como o senhor está? Opa, excelente música, viu? Só perde pra Ribamar. Ribamar é um hino Grande, nacional. Ribamar. É um hino nacional, é essa. Tô bem, graças a Deus, animado. Os training camps estão para começar. Os calouros se apresentam essa semana que vem os veteranos. E é um sinal de que o que a gente mais gosta no mundo tá quase voltando. Então eu tô muito animado hoje de gravar esse podcast. Não, uma curiosidade, não sei se você vai se impressionar ou achar normal, mas essa é a 30ª edição do Incendiando a Liga. Por 30 vezes estivemos aqui com vocês. Tivemos um Granada Cast ou outro, teve os Express, mas Incendiando a Liga mesmo é o número 30. É impressionante. Será que a gente chega na marca dos 50 antes da próxima da temporada de 2024? Só procurar conteúdo, mas chega. Acho bem possível. Bom, hoje a gente preparou mais uma vez algo diferente aqui. E não necessariamente sobre a Liga Fogo, mas sim sobre o Fantasy em geral. Né? Um conteúdo de Fantasy que vale para todas as ligas aí. De autoria minha, do comentarista Pedro Santi, do Incendiando a Liga. Eu fiz um top 5 de cada posição do Fantasy. O que é esse top 5? Não é da temporada passada, não é o top 5 melhores na NFL. Esse top 5 que é top 5 jogadores de cada posição chegando para a temporada 2023 no Fantasy, não na NFL. Top 5 jogadores para você, numa liga redraft, ter esse ano no Fantasy, no ano de 2023, na temporada que está por vir. Chamei o Early Coimbra para comentar junto comigo top 5, ver se tem alguma coisa que ele acha um absurdo, se ele acha coerente, ele vai fazer uma menção ou outra de algum jogador que ficou de fora. Vamos começar fazendo o ataque. Se a gente vê que está fluindo legal, a gente faz a defesa junto. Senão a gente divide em 2 episódios e outro dia aí lança para vocês. Bora lá, Eli? Bora! Bom, vamos começar com... também, como eu falei, redraft, tá? Não é Dynasty. Chegando para essa temporada de 2023. Tem que explicar minuciosamente, porque você sabe o QI dos ouvintes desse podcast, né, Eli? Principalmente o Derlan e B3. Então vamos lá, começando com quarterback. Eu fiz o top 5 e uma ou duas menções honrosas, né? A menção honrosa não quer dizer que o cara é o 6º ou 7º da lista. Não necessariamente. Pode ser também um cara que a gente acha que vai... Que eu acho, né? Eu fiz. Que vai se destacar, que tem condição de fazer uma boa temporada, né? Vamos começar com quarterback. Eu separei 2 menções honrosas para quarterback. A primeira, Tua Tagovailoa, tá?
e a segunda o Justin Fields. Tua Tagovailoa, a gente sabe que ele saudável, difícil ficar, mas saudável, os 17 jogos, com aquele ataque que o ajuda demais, ele pode fazer pontuação de top 6, top 5 quarterback na temporada, tá? Tem ali Tyreek Hill, o Jalen Waddle, né? Um backfield recheado, né? Teve a chegada do Devon Achane também. Então, o Waddle e Tyreek Hill são jogadores de big play. Então, tu ali jogando os 17 jogos, pode ter uma média muito boa, uma pontuação geral muito boa essa temporada, tá? E o Justin Fields, que assim, ele terminou a temporada muito bem, né? Principalmente o segundo terço de temporada do ano passado, ele foi brilhante, né? O Andrew até da nossa liga, né? Comando o Rio Scorpions, até estava tirando o Justin Herbert para colocar o Justin Fields. Então teve a chegada do DJ Moore, né? Se eu não me engano, o Chicago reforçou a linha ofensiva. Então Justin Fields pode ser uma surpresa aí esse ano também. Concorda com tudo, Erli? Concordo com as duas menções honrosas, até porque o top 5 eu já imagino mais ou menos como vai ser. Então, só cortando você aqui um pouquinho, eu vou falar o top 5, aí depois, daí você fala alguma menção honrosa, porque senão, como você já sabe, você vai tomar spoiler, né? Beleza. Então, vamos lá começar o top 5. Em quinto lugar, eu coloquei o Lamar Jackson, tá? Eu vou passar tudo e depois vamos explicar cada um. Em quinto lugar, Lamar Jackson. Em quarto lugar, Josh Allen. Em terceiro lugar, Joe Burrow. Segundo lugar, Patrick Mahomes. E primeiro lugar, Jalen Hurts. Por que o Lamar em quinto? A gente sabe do que o Lamar é capaz. Tá? E mudando o coordenador ofensivo, o Lamar recebeu ajuda. Tá? Não dá para dizer que não recebeu ajuda. Zay Flowers, OBJ, né? O Likely indo para sua segunda temporada na liga. Tem o Mark Andrews, né? Tem o Bateman. Então, o Lamar, ele volta motivado, volta com um contrato sendo o quarterback mais bem pago da liga, né? Em número geral. Quer dizer, em média, né? Desculpa. Então, a gente já viu o que o Lamar fez em 2019. E se ele fizer algo, né, semelhante, vai destruir. Josh Allen em quarto, a gente sabe que nos últimos anos aí o Josh Allen vem sendo top 3 todo ano, né? Tem um ataque com Diggs, com Gabe Davis, que ajuda bastante ele, né? Esse ano teve a chegada de um novo tight end, Dalton Kincaid. Pode chegar algum running back, mas Josh Allen a gente sabe que é um pontuador de fantasy nato. Mas, pessoalmente, eu ainda prefiro os três que eu coloquei aqui, né? Que é Joe Burrow, que tem um dos melhores ataques da liga. Patrick Mahomes, preciso falar alguma coisa? Não? E agora, por que o Jalen Hurts em primeiro? E não o Mahomes? Podem me criticar, mas eu deixei o Jalen Hurts porque vi muitas partidas do Philadelphia Eagles ano passado e é incrível como ele é uma ameaça ofensiva. É inacreditável o que ele pode surpreender, tanto nos passes, ele passa melhor que o Lamar, né? Ele corre tão bem quanto o Lamar. Ele tem armas poderosas, Devonta Smith, A.J. Brown, né? Ele perdeu alguns jogos ano passado, por isso que ele não foi o melhor pontuador. Mas para essa temporada eu ainda acho que o Jalen Hurts chega como principal quarterback do fantasy aí. Falando sobre todos agora, ele quer falar um pouco? Só acrescentar aí sobre o Jalen Hurts, depois eu falo do resto. Eu concordo e vale a pena lembrar que o Jalen Hurts ele estava brigando pau a pau com o Patrick Mahomes até ele sofrer a lesão.
não estava o MVP da temporada até a semana 15, mais ou menos ali, acho que semana 15 ou 14 que ele lesionou, não estava ganho para o Patrick Mahomes, muito pelo contrário. A maioria achava que o Jalen Hurts deveria ganhar. Aí depois teve a lesão, quando ele voltou, o Philadelphia Eagles já estava com a classificação encaminhada, né? Agora só um garante a folga na primeira semana dos playoffs e tal. Aí ele voltou meio que naquela marcha lenta. Eu não acho que ele corre igual o Lamar corre, mas ele é um passador melhor. E aí ele vira uma ameaça tripla, basicamente, né? Tanto que os Eagles rodam muito read option com o Jalen Hurts. O que pode pesar contra o Jalen Hurts, o argumento de quem vai colocar o Mahomes à frente dele, é que a defesa do Philadelphia Eagles piorou da temporada passada para essa. Então pode ser que o Jalen Hurts tenha que correr atrás do placar em algumas partidas. A gente viu que no Super Bowl isso não foi um problema, ele fez uma partida magnífica, só perdeu porque do outro lado era um extraterrestre em campo. Então vamos ver como ele vai se sair durante a temporada nesse quesito. O restante da... Só falando, eu acho que o Lamar corre melhor também. O que eu quis dizer foi corre tão bem quanto, né? Porque do Jalen Hurts também é extraordinário, né? Assim, como uma ameaça terrestre, né? Sim, sim. Sim, sim. Os outros eu acho que não tem muito que discordar. O Josh Allen, lembrando aqui, né? O Josh Allen, ele teve uma temporada extraordinária. É um bom quarterback, tá? É um quarterback elite hoje na NFL, eu colocaria como elite, com certeza. Mas extraordinária, do nível do Patrick Mahomes, ele teve uma temporada extraordinária. Na temporada passada, que era a temporada de afirmação dele, da gente colocar o Josh Allen como um principal opositor ao Patrick Mahomes, para mim ele falhou nesse quesito, de virar o principal antagonista de Patrick Mahomes. Então, eu acho justo ele na quarta colocação. Perfeitas menções honrosas, eu acho que é isso mesmo. Mas eu vou acrescentar um que tem tudo para dar um salto de uma temporada para outra, que para mim é o Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence, no primeiro ano dele, sofreu muito pela comissão técnica que tinha. No segundo, mostrou uma evolução absurda da primeira para a segunda, parecia outro jogador, embora não fosse ainda um jogador elite. E nessa ele já vai estar acostumado com o sistema. O Peyton Manning, quando entrou na liga, que eu comparo com o Peyton Manning porque era a comparação que se fazia durante o draft, né? Não existia um prospecto tão bom quanto o Trevor Lawrence desde o Peyton Manning. Também teve dores de crescimento muito fortes, e no terceiro ano ele mostrou para o que veio e foi meio que parecido a trajetória que o Trevor Lawrence está tendo. Então, como uma aposta aí, né, como uma menção honrosa, como o Pedro disse, não significa que ele é o meu sexto ou o meu sétimo quarterback dessa lista, mas eu acho que ele valeria muito a pena entrar como uma menção honrosa, inclusive com a volta do Calvin Ridley, que vai ser um cara que vai ajudar muito ele no jogo aéreo. Sim, se o Calvin Ridley voltar, não extraordinário, mas voltar sendo um bom wide receiver, já é uma ajuda imensa para o Sunshine. Vamos pular para running backs. Running backs a gente tem uma situação complicada, viu? Porque tem jogadores que parecem que vão fazer holdouts, tem jogadores que não estão muito animados no time que estão. Então, foi difícil montar um top 5, tá? Eu fiz mais de duas menções honrosas, eu coloquei 3 menções honrosas, porque é complicado, porque alguns jogadores do top 5, né, já dando spoiler aqui, eles estão querendo fazer rollout. Então, Atualmente estão em holdout, né? sim, atualmente estão em rollout. Então, esquece rollout, tá? Fiz o top 5 aqui, né? Se eles fizeram holdout, paciência.
por exemplo, é difícil falar, é um top 5 de jogadores para se ter essa temporada. Porque não sabe como vai ser a situação deles. Então, vamos considerar que eles estão sem holdout, chegando para a temporada. Começar pelas menções honrosas. Breece Hall. Breece Hall tá voltando de lesão, tá? Ganhou um novo quarterback, né? Não só um novo quarterback, o quarterback, né? Aaron Rodgers, que vai dar um ânimo ali pro ataque. O New York Jets, ele draftou um running back, mas não acredito que vai ter muito impacto, né? Que é o Israel Abanikanda lá, né? Não acredito que nenhum running back vá para os Jets. Já foi falado do Dalvin Cook, mas acredito que não. Acredito que esse backfield vai ser do Breece Hall. Ele estava muito bem temporada passada, tá? Ele estava para mim um pouquinho acima até do Kenneth Walker, mas veio a lesão. Então, acredito que você... Então, ele tava só... Oi? Só incluir, ele tava muito acima do Kenneth. Sim. Então, acredito que é uma temporada boa aí pro Breece Hall voltar com tudo. Outra menção honrosa aqui, Tony Pollard, tá? Ele não recebeu um contrato grande, ele recebeu um contrato só para esse ano, mas não tem mais o Ezekiel Elliott por lá, né? Então, o Tony Pollard acho que vai ser uma das grandes armas ofensivas desse ataque do Dallas Cowboys, junto com o Sid Lamb. Ele recebe passes, como todo mundo sabe também. Além de correr, ele recebe passes. O número de touchdowns dele deve aumentar um pouco, tá? O número de carregadas também, consequentemente, o número de todos os quesitos. Então, o Tony Pollard, né, que já mostrou anos vindo bem aí, mesmo com o Ezekiel Elliott por lá, esse ano sozinho pode render bastante. E a outra menção honrosa é o Bijan Robinson, né, que eu sou um cara conservador, por isso eu não coloquei no top 5, né? Mas a gente sabe que o Bijan é um unicórnio, né? Provavelmente o ataque dos Falcons vai correr bastante com a bola, não só pelo fato de ter o Bijan, mas por ter um quarterback que ainda está dando seus primeiros passos na NFL, que é o Desmond Ridder. Então, o Bijan vai ser muito utilizado, é um trator. Então, ainda não coloco no top 5, mas provavelmente depois desse ano, depois do já marcado o troféu de calor ofensivo do ano para ele, ele vai estar nesse top 5 consequentemente. O Bijan, como a gente disse, né? Ele já é tão absurdo que ele não passa de uma segunda rodada numa liga redraft. Pra você ter noção do porquê ele tá entrando aí na menção honrosa. E vamos lá para o top 5. Running back vai dar polêmica isso aqui, hein? Mas vamos lá. Em quinto lugar, eu coloquei o Jonathan Taylor. Tá? Vamos fazer igual ao outro. Em quinto lugar, Jonathan Taylor. Quarto lugar, Josh Jacobs. Terceiro lugar, Saquon Barkley. Segundo lugar, Nick Chubb. E primeiro lugar, Christian McCaffrey. Tá? Jonathan Taylor não vem de uma temporada boa. Tá? Ele chegou a temporada passada como o jogador do Fantasy. Tá? 1.1 em todas as ligas, praticamente. Mas flopou. Porém, a temporada de calouro dele foi muito boa. Então, foi a temporada de calouro, né? Acho que foi a segunda dele. Foi a segunda, né? Foi a segunda. E assim como, mesmo argumento do Bijan, é um running back que vai ajudar muito o seu novo quarterback, que é o Anthony Richardson, a dar seus primeiros passos, né? O melhor amigo do quarterback é o tight end, né? E depois, um dos melhores amigos também é o running back. Então, acredito que o Jonathan Taylor vai ter bastante carregada. Acredito que ele pode voltar a fazer uma grande temporada aí. Em quarto lugar, um dos principais running backs da temporada passada do Fantasy, que foi o Josh Jacobs, surpreendendo bastante gente aí, que até esperava que ele fosse um running back ali top 10, top 12, mas não esperava que ele chegasse a um top 5.
né? E ele surpreendeu muito. E ele é um bom running back, né? Não só para fantasy, como na NFL, ele é um bom running back. Então, tá em um time que a gente sabe que o ataque, apesar de ter Devonta Adams, apesar de ter o Josh Jacobs, é um ataque que não chega, né, com voadora no lustre na temporada. Mas o Josh Jacobs, para mim, ainda é um running back top 5, né? Em terceiro, Saquon Barkley, né? Deu muito certo ano passado nesse novo sistema ofensivo do New York Giants. Aí que vem, né? Josh Jacobs e Saquon Barkley são dois que anunciaram holdout. Então, não sei o que pode acontecer. Será que pode estar aí num Dalvin Cook para um dos dois times, né? O Kareem Hunt. Mas vamos contar como se eles fossem jogar a temporada. Como eu disse, Saquon Barkley é muito bom. Recebendo passes, ele é bom também. Tá? Um jogador muito atlético, então é um dos principais running backs da NFL e chega no Fantasy bem também. Em segundo lugar, podem me achar clubista, mas, cara, o Nick Chubb, na opinião de muitos, ele é o melhor running back da NFL. Tá? E pro Fantasy, ele chega muito bem também, porque ele não tá velho assim como, por exemplo, um Derrick Henry, e não tem mais o Kareem Hunt para roubar touchdowns dele. Porque o que acontecia nas temporadas passadas? O Nick Chubb corria o campo inteiro, só que daí perdia 6 pontos pro Kareem Hunt, né? Então, aí tem o Jerome Ford lá, que é o backup, mas o Nick Chubb acredito que vai vir forte nessa temporada. E o primeiro lugar, desde que eu jogo Fantasy, ele é um dos principais running back, se não o principal, Christian McCaffrey, que apesar de não ter uma definição de quarterback ali de São Francisco, a gente sabe que Christian McCaffrey é Christian McCaffrey. Essa vai dar polêmica, tá? Porque, cara, eu não consigo tirar da equação Derrick Henry. Eu não consigo apostar contra esse cara. Até porque eu já comentei um negócio no grupo que eu acho que pouca gente deu, ou não viu, ou não quis comentar, enfim. Pouca gente deu importância. O Derrick Henry, ele tem o calendário mais fácil de todos os running backs quando chega em dezembro. Porque ele pega Jacksonville Jaguars, Houston, Texas e... Qual que é o terceiro aí da divisão? Me ajuda aí, Pedro. Colts. E Colts. Colts ainda tem uma defesa um pouquinho melhor, mas os outros dois, cara, é você correr em linha reta e anotar corrida de touchdown em 90 jardas. É impressionante como esses dois times sempre têm defesas ruins, e é por isso que o Derrick Henry, ele se destaca muito, mas muito em dezembro. E ano passado, não sei se vocês vão se lembrar, era o ano que a gente projetava pro Derrick Henry ter uma caída. A gente falava, não, esse é o ano que os running backs começam a cair e tal, não sei o que, vai ser esse o ano que o Derrick Henry vai dar uma prejudicada. A gente até botava o Kraken mais abaixo de onde ele terminou por conta disso. Porque o Derrick Henry é o principal running back do Minas Kraken. Hoje não, porque eu já vou chegar no outro, que vai ser o principal running back do Minas Kraken nessa temporada para mim. Então, e ele foi, no ano passado, o melhor running back em média de pontos por jogo. Então eu não consigo apostar contra esse cara, mesmo ele beirando os 30 anos. Porque ele é diferenciado, ele é um linebacker correndo na posição de running back. Eu não me lembro de ter visto um outro assim na NFL desde que eu comecei a acompanhar lá em 2012. Não me lembro. Talvez o Adrian Peterson, mas nem o Adrian Peterson eu acho tão forte assim que nem o Derrick Henry em termos de força física. Desses 5, quem você tiraria para colocar o Derrick Henry? Não, o Derrick Henry para mim entraria como menção honrosa. Ah, tá. Entendi. Como menção honrosa. Entendi. Agora, eu vou ter que mexer num desses 5 aí para botar um cara subestimado em fantasy. Que para mim é o Austin Eckler.
eu tiraria o Jonathan Taylor com facilidade, mas assim, com facilidade, para botar o Austin Ekeler. O Austin Ekeler já tá vindo de 2 anos aí de temporada de running back top 5. A gente esperava que ele fosse ser trocado. Agora ele tá até comprando uma briga, né, por causa desse holdout e tal, tudo mais, mas os Chargers já falaram que não vão trocar mais o Austin Ekeler, pelo menos para essa temporada. E, cara, 2 anos com o mesmo quarterback, com as pessoas que ele conhece, com a mesma linha ofensiva até melhorada. Então não tem por que eu acreditar que o Austin Ekeler vai ter uma caída esse ano. Agora, o Jonathan Taylor, eu tenho o pé sempre um pouco atrás com um cara que mostrou uma temporada muito boa, cara. E como você disse quando você estava explicando, o Jonathan Taylor ele teve a temporada passada, excepcional, temporada retrasada, excepcional, e na temporada passada a gente falou, esse é o ano do Jonathan Taylor. E não foi o ano do Jonathan Taylor. E discordando do que você disse sobre o Anthony Richardson favorecer o Jonathan Taylor, né, que ele vai ser o melhor amigo do seu QB novato, eu discordo, cara, porque o Anthony Richardson, ele tem uma característica, ele tem um quê de Lamar Jackson. Eu acho que ele vai dividir muitas corridas com o Jonathan Taylor no início. Principalmente no início. Eu acho que no início os Colts não vão colocar a bola na mão do Anthony Richardson para ele lançar 30 vezes a bola. Ele vai disputar a corrida. Às vezes aquela jardinha pro touchdown, sabe? Aquela uma jarda pro touchdown. Os Colts vão chamar um sneak. Então eu não consigo colocar o Jonathan Taylor aí. Mesmo porque também o Anthony Richards é uma aberração atlética, né? Ele exatamente. Para a posição dele, ele é uma aberração. Você vê esse cara correndo, você fala, mano, esse cara não é quarterback. Não é quarterback. Antes de ir para os outros, só sobre o Austin Ekeler, eu não quis colocar ele, lógico, lembrei dele, mas não por causa do holdout, que a gente combinou de esquecer holdout. Uhum. Mas já saíram boatos que, apesar de, como você falou, ele tá anos no mesmo time, ele queria ser trocado. Ele tá meio desanimadão em Los Angeles. Então não sei, cara. Bom, eu se tivesse um draft hoje, o Austin Ekeler é um top 5 para mim, na hora de draftar. A não ser que eu tivesse algo mais concreto sobre essa insatisfação dele. Eu acho que ele trucou e os Chargers falaram, não, mano, beleza, vamos renovar. Mas enfim. Ontem, qual que foi a posição dele? Renovou? Não, ele renovou. Parece que ele tá comprando essa briga dos holdouts dos running backs que o Derrick Henry também comprou. Que eles estão apoiando os running backs que estão fazendo holdout. Agora, eu vou ter que tirar um outro desse top 5 para mim, né? Para eu montar o meu top 5, obviamente. Eu tiraria o Saquon Barkley. Uou! Essa pode doer em alguém. E muitas pessoas estão escutando. Eu tiraria o Saquon Barkley pelo histórico de lesão e colocaria Tony Pollard. Caramba! Essa pode ferir o ego de alguém. Porque, olha, o Tony Pollard é uma história parecida com a do Nick Chubb, só que pior, né? Lá, os Cowboys tinham... nos Browns, o Nick Chubb ele dividia com o Kareem Hunt, mas o running back 1 ainda era o Nick Chubb. Embora o Kareem Hunt tirasse a bola da mão dele muitas vezes. Nos Cowboys, o running back 1 era o Ezekiel Elliott. E o Tony Pollard era o número 2. Mas o Tony Pollard foi deixando o Ezekiel Elliott para trás de uma tal maneira, que terminou o ano com o Tony Pollard sendo o running back número 1 dos Cowboys. E agora não tem mais Ezekiel Elliott. Então, eu acho que ele já está familiarizado com o sistema, ele já está familiarizado com o quarterback, ele é um bom running back recebendo passe. Ele só perde pro Ezekiel Elliott para mim quando é para bloquear. Tirando isso, ele não deve em nada. Inclusive, com o Ezekiel Elliott agora numa idade mais avançada, ele é
bem melhor que o Ezekiel Elliott. Não à toa os Cowboys deixaram o Ezekiel Elliott ir embora para apostar no Tony Pollard. E ele já assinou a franchise tag, né? Eu sei que a gente não tá levando em consideração o rollout e tal, não sei o quê, mas o Tony Pollard já assinou a franchise tag. Se ele inventar de não jogar, ele vai ser multado, diferentemente do Josh Jacobs e do Saquon Barkley. Então, cara, eu acho que o Tony Pollard vem para uma temporada fantástica, e foi aí que eu tava falando, quando eu tava falando do Derrick Henry, que eu ia chegar no melhor running back do Kraken para essa temporada, que para mim será o Tony Pollard. Bom, sem ninguém lá por enquanto, né? Porque eu não duvido nada que o Dallas Cowboys, principalmente o Jerry Jones, até o começo da temporada, assine com mais um running back aí, né? A gente tem bastante running back no mercado. E já saiu notícia também que o próprio Ezekiel Elliott pode voltar, né? Mas por enquanto só tem ele lá. De bumbum de neném da cabeça do Jerry Jones, você nunca sabe o que vai vir. E o seu Josh Jacobs? Como que vem para a temporada? Então, como a gente não tá levando em consideração o holdout, né? Eu espero uma outra grande temporada dele, cara. Porque eu acho que o sistema do. Ai, fugiu o nome do head coach, que era coordenador ofensivo dos Patriots. Josh McDaniels, né? Que o sistema de Josh McDaniels favoreceu muito ele. E ele ter o Davante Adams também abre um campo absurdo para ele. Eu vi uma análise uma análise gringa falando que o Josh Jacobs, normalmente, se você reparar nos jogos, você pegar os vídeos de corrida do Josh Jacobs e tal, tudo mais, ele corre na direção de onde o Davante Adams está posicionado. Ou na direção oposta. Por quê? Porque ele sabe que o sistema ofensivo ele é feito da seguinte maneira. O Davante Adams, ele faz pelo menos uns 3 jogadores recuarem junto com ele, por ser o jogador fantástico que ele é. Isso abre um espaço absurdo pro Josh Jacobs. E quando as defesas colocam mais jogadores do lado do Davante Adams para tentar conter aquele lado, a corrida normalmente é pro outro lado. É bem interessante, depois vocês dão uma procurada, uma analisada. Isso mostra muito o porquê da temporada fantástica do Josh Jacobs antes. Eu acho que o Josh Jacobs nunca jogou com um wide receiver que podia tirar essa carga das costas dele. Era muito ele e o Darren Waller, antigamente, né? E o Darren Waller, por mais que ele seja um excelente tight end, cara, ele ainda é um tight end. Tight end normalmente é aquela bola curta, aquela bola mais pro meio. Você não vai ver um tight end esticando o campo, né? Nem o Travis Kelce faz isso, de esticar o campo verticalmente. Então, eu acho que isso aliviou muito o trabalho das costas dele. E eu esperava, assim, cara, que ele viria para um grande ano, se a gente não levar em consideração o holdout. Eu lembro temporada passada, é que eu não tô com números aqui, não tô com nenhum site aberto para poder ver números rápidos. Mas Josh Jacobs teve várias corridas para mais de 10 jardas, se não para 20. Então, realmente esse negócio do que o Adams ajuda a abrir o campo, deu para ver claramente isso ano passado. Sim, sim. E para encerrar, McCaffrey, né, e o Nick Chubb, a gente sabe que são 2 grandes running backs aí na NFL e o Nick Chubb, né, tem grandes esperanças por causa daquilo que a gente comentou, e o McCaffrey faz de tudo, né? O McCaffrey, para mim, você falou que quem era o unicórnio? Você citou esse termo hoje ainda. O Bijan, né, mas... O Bijan. Mas eu entendi, você está falando em termos de prospecto, né? Sim. Para mim, atualmente, o grande unicórnio é o Christian McCaffrey. Ele não faz... Ele é o pato ao contrário, né? O pato, ele anda, ele nada, ele voa, mas não faz nada bem.
o McCaffrey, ele anda, ele nada, ele voa e ele faz os 3 de forma perfeita, mano. Espetacular. Tem um touchdown que ele lançando a bola, que ele lança a bola melhor que muito quarterback, velho. É um absurdo isso. É uma doideira você imaginar isso. Então, e ainda mais trabalhando com o Kyle Shanahan, que é um cara que ele vai tirar proveito dos skills players dele da melhor maneira possível. Cara, o Christian McCaffrey, ele é um verdadeiro canivete suíço, cara. Você não sabe de onde vai vir o tiro, você não sabe se vai vir com ele correndo, se vai vir com ele passando, se vai vir com ele recebendo. Você não sabe. Então, pra mim, ele em primeiro é quase indiscutível. A equipe de São Francisco, eles têm uns 3 canivetes suíços, né? O McCaffrey, o Kittle, que faz tudo muito bem também, e um pouquinho mais abaixo o Deebo Samuel, que também, o que precisar, ele faz. Então, por isso que Mano, qualquer quarterback roda bem naquele sistema. Exatamente, cara. O San Francisco 49ers tem um sistema em que o quarterback é um coadjuvante. Exatamente. Não tem como. A gente viu o Brock Purdy no passado. Viu esse hype do Brock Purdy? O Brock Purdy não é bom. Não é, cara. Exatamente. Exatamente. Ele faz o que ali, ele faz o trabalhinho dele, mas, viu? Você tocou num ponto muito, muito bom, cara. Ele caiu no melhor sistema possível para um quarterback, velho. É óbvio que ele pode ser desenvolvido com isso, né? Um cara que ele não tem toda a pressão em cima das costas dele, né? Que ele não precisa botar a cara ali toda hora, lançar umas 30 bolas por jogo. Se ele for inteligente, né? E souber aproveitar, ter um gênio do lado ofensivo da bola ali, comandando ele vai poder evoluir e virar um quarterback bom mesmo sem o Kyle Shanahan. Mas assim, hoje, falar que o Brock Purdy é um quarterback top 10, não tem como, cara. Não tem como. Bom, vamos lá para os wide receivers. Os recebedores de passe. Wide receivers eu tive que separar 3 menções honrosas também. Tá? A primeira menção honrosa vai para o Cooper Kupp, né? Muitos rankings ainda colocam ele no top 5, mas mesmo com o clubismo eu não consegui colocar ele no top 5 porque ele tá voltando de lesão, tá? O Stafford tá voltando de lesão também. O Cooper Kupp, em termos de inteligência, ele é o wide receiver mais inteligente da NFL. Tá? Mas em todas as outras habilidades que um wide receiver tem que ter, tem caras que são bizarramente de melhores. Então, o Cooper Kupp com certeza vai ser um dos principais wide receivers esse ano, se manter saudável, porque mesmo com o Stafford lançando interceptação, o Kupp sempre vai bem, mas top 5 esse ano ele ainda não vem. Um outro nome que eu separei aqui, esse é o caso de o Cooper Kupp e esse próximo nome que é o A.J. Brown, é um caso de ser encaixado em 6º e 7º aqui, que foram caras que eu não consegui colocar no top 5. O A.J. Brown, ele foi muito irregular, cara, ano passado. É lógico, é um irregular bom, porque ele fez partidas extraordinárias. Mas teve partidas também que ele fez 3, né? 3 pontos, 6 pontos, né? Faltou uma big play para ele. Então, os outros wide receivers que estão no top 5 aqui, eu acredito que eles sejam mais consistentes. E a outra menção honrosa, que essa, com certeza, em qualquer ranking aí que você vê, vai ser um destaque, todo mundo está confiando nele, que é o Garrett Wilson. Garrett Wilson vem para o seu 2º ano aí. Ele é um bom wide receiver. Ele já foi muito bem ano passado, jogando com quarterbacks esdrúxulos. Só que esse ano ele vai jogar com o Aaron Rodgers, que dos últimos 3 anos ganhou 2 MVPs. Então, Aaron Rodgers, a gente sabe que pode ser uma incógnita. Mas tudo indica que ele vai vir motivado.
Ele tá com um ar novo. O Jets fez o que ele quis. O Aaron Rodgers mandou, eu quero que a funcionária lá chupe meu pau. O Jets providenciou e... Então, o Garrett Wilson vem com tudo. Grande aposta. Ele... Opa, foi mal. Eu acho que deu uma caída aqui. Eu ouvi até que o Garrett Wilson era uma grande aposta que... Uma grande aposta para esse ano. Tá. Então, já falou o seu top 5? Não, só as menções honrosas. Tá. Então, cara, eu vou tirar alguém do top 5 pra botar o Garrett Wilson. Já vou adiantando, spoiler. Ih, aí é clubismo. Aí é clubismo. Se bobear, não vai ser clubismo, porque vai ser do Bulls. Vai sair um do Bulls e vai entrar um do Bulls. Vamos lá, então. Em quinto lugar, Davante Adams. Em quarto lugar, Stephon Diggs. Em terceiro, Tyreek Hill. Em segundo, Ja'Marr Chase. E em primeiro, DK Metcalf. Tô zoando. Em primeiro, Justin Jefferson. Aliás, vou fazer uma pergunta aqui. O senhor já está pronto para admitir que Terry McLaurin é melhor que DK Metcalf? Jamais. Jamais. O McLaren é muito bom, cara. Ele é muito bom. Cara, se ele tivesse um quarterback no mínimo medíocre, ele com certeza estaria como menção honrosa aqui, porque ele é muito bom, né, cara? Ele é foda, velho. Me arrependo muito de ter trocado ele. Só que, cara, faz quantos anos que ele tá na NFL? Uns 6 já, né? O McLaurin, na verdade, não é tudo isso, não. O McLaurin, na verdade, ele entrou na NFL com 24 anos. Ele entrou... Ele Entendi. entrou mais velho. O cara nunca teve um quarterback. É judiação. Podia ser trocado, né? Quem sabe temporada que vem. Uhum. E pros Rams. Bom, sobre o top 5 aqui, cara, o Davante Adams, mesmo jogando com o Garoppolo, cara, o Davante Adams pra mim é o segundo melhor wide receiver da NFL, então eu não consigo tirar ele do top 5. A gente sabe que mesmo com um quarterback mais ou menos, né, ele vai pontuar bastante. Ele é bom a esse nível, né? Ele é tão bom para ajudar o quarterback a pontuar. Então eu não consigo tirar ele do top 5. Acho que vai ser uma grande arma de segurança para o Garoppolo. Em quarto lugar, o Stephon Diggs, principal wide receiver do Josh Allen. Vem de temporadas boas aí. Sempre está anotando um touchdown ali, um touchdown aqui, né? Quase todo jogo ali. Então acredito que não deva sair do top 5. Tyreek Hill, uma máquina. Tyreek Hill provou que ele não era só o Mahomes, ele provou que ele é bom sim, porque muita gente falava que Tyreek Hill não era um wide receiver top 5 na NFL. Em produção, lógico, por causa do Mahomes, mas muita gente falava isso. E ele provou que mesmo com o Tua, e às vezes até sem o Tua, ele virou meio que um canivetinho suíço, como a gente tinha comentado, porque ele correu algumas vezes com a bola também. Em segundo lugar, Ja'Marr Chase, lesionou no passado, mas o Ja'Marr Chase tem um quarterback top 3 ali jogando com ele. Tem um parceiro, né, um wide receiver 2 muito bom, que muita gente fala, atrapalha. Mas, cara, muitas vezes ajuda. Exato. Né? Gente. Então, o Ja'Marr Chase, ele vem para um terceiro ano aí. O primeiro ano dele foi fantástico, o segundo ano, como eu disse, ele lesionou, mas eu acredito que esse terceiro ano ele vai destruir. Assim como o nosso primeiro colocado, que entrou pro 99 Club do Madden, nosso querido Justin Jefferson. Não vai ter como tirar ninguém, não. Não vai ter como, cara. Assim, eu tô muito confiante na temporada do Garrett Wilson.
Eu acho que ele vai vir para uma temporada top 5, tá? Em produção. Vem pro flex? Em pontos por jogo. Tô estudando essa possibilidade. Mas talvez eu espere uns 2 joguinhos aí. Mas, cara, não tem como tirar esses 5, né? Eu tava pensando ali entre ele e o Davante Adams. Eu queria fazer um 5.1, Davante Adams 5.2, Garrett Wills e tal, mas não vou inventar a moda, não. O Davante Adams é aquilo, né? Você falou muito bem do Tyreek Hill, que a galera falava, não, é um bom wide receiver por causa do Mahomes e tal, não sei o quê. Eu lembro que tinha muita desconfiança nesses dois, até porque os dois estão no meu time, obviamente, né? No Tyreek Hill e no Davante Adams. Pô, os caras perderam quarterbacks top, velho. Quarterbacks elite da NFL. O que vai ser desses caras na próxima temporada? Nada mudou. Nada mudou. O Tyreek Hill ainda foi com, pra mim, o quarterback melhor, que é o Tua Tagovailoa, e o Davante Adams foi com o Derek Carr. E eu acho que o Davante Adams ainda jogou melhor do que quando ele jogava nos Packers. Talvez não em produção, mas assim, em jogo, você olhando assim o jogo, o feeling, o que o Davante Adams acrescentou nesse time dos Raiders, nesse ataque aéreo dos Raiders, foi um absurdo. Um absurdo, ele fazia todo tipo de catch. Muitas vezes a gente via nos Packers ele desmarcado, né? O Aaron Rodgers é um espetáculo. Às vezes ele dava a bola onde só o Davante Adams conseguia pegar. Mano, nos Raiders, todo tipo de recepção que você imaginar tem. Se você colocar os highlights aí do Davante Adams, você vai ver todos os tipos. Ó, na carreira do Adams, essa temporada com o Derek Carr em Las Vegas foi a segunda melhor temporada da carreira dele. Ó, Só perdeu para uma em Green Bay, que foi em 2020. aí, ó. Mas foi melhor que as outras em Green Bay. Sim. Foi melhor que a de 2021. Sim. Então, aí, é um cara que, como eu falei lá do Derrick Henry, não tem como eu apostar contra o Derrick Henry, não tem como eu apostar contra esse cara, entendeu? E talvez a gente esteja vendo, né, uma passagem de bastão nesse ano. Pelo menos para mim é uma passagem de bastão. Eu acredito que para a maioria esse bastão já tenha sido passado, né? Não falo nem para fantasy, eu falo da NFL mesmo, que é o Davante Adams passando bastão para o Justin Jefferson como o melhor wide receiver da liga. E os dois são muito parecidos, realmente. Assim, você vê os dois jogando, eles parecem muito. O Justin Jefferson é um fenômeno, ele tem tudo para ser aí o melhor wide receiver da liga nos próximos 10 anos. Então também o Justin Jefferson, para mim, ele é indiscutivelmente o primeiro colocado vindo para essa temporada do Fantasy. O Ja'Marr Chase, como você disse, cara, o Ja'Marr Chase ano passado ele fez uma temporada fabulosa e nada mudou para ele, cara. Nada mudou, continua os mesmos companheiros de equipe. Sim, os jogos que ele jogou, ele foi super bem, só que ele teve uma lesão que Sim. Até por isso parte da temporada. Até por isso, quando eu vou analisar jogador, eu sempre uso pontos por jogo. E o Stephon Diggs também, assim, dispensa comentários. É o principal alvo de Josh Allen, que apesar do ano passado não ter feito um ano que todo mundo esperava, a gente sabe de uma coisa, que o ataque dos Bills vão ser umas 35 bolas passadas, ou mais. Porque o cara tem um braço absurdo e ele não deve nem suar. Tão forte que o cara Só corrigindo um negocinho aqui sobre o Ja'Marr Chase, ele não perdeu tantos jogos assim, ele ficou de fora só em 4 jogos, porém da semana 2 até a semana 5 ele teve uma sequência muito ruim, tá? Foram 4 jogos ali não passando de 10. Por isso que ele não figurou nos tops da temporada passada. Mas... o começo dos Bengals como um todo foi muito ruim, né, ano passado. E é isso, cara, eu acho que não tem muito mais o que dizer. Os 5 são esse, né? Poucas pessoas acreditam que colocariam o A.J. Brown. O A.J. Brown não entre top 5 não. Mas também tá ali logo abaixo. Agora vamos para uma posição que é difícil, viu?
Complicado, cara. Complicado porque tirando o primeiro, que todo mundo sabe quem é, todo mundo ali tem um defeito ou outro, tem uma coisa que pode prejudicar o outra. Mas vamos lá, Tyrants. Cara, eu não coloquei ele no top 5, por isso que eu coloquei como menção honrosa, o Kyle Pitts. O Kyle Pitts a gente sabe que atleticamente ele é muito bom, é também bizarro. Só que essa última temporada, ele jogou mais como um wide receiver mesmo, né? E não como um tight end. Só que com o Desmond Ridder ali, ele pode ser um grande amigo do Desmond Ridder. Então, ele pode melhorar o jogo do Desmond Ridder. Então, eu acredito que o Kyle Pitts possa fazer uma boa temporada, mas a gente sempre fica com aquele pé atrás, né? Pra mim ele não entraria nem como menção honrosa, tá? O Kyle Pitts, ele ainda não fez uma temporada que justifique eu colocar Todo o hype, né? todo o hype que ele recebeu. É um cara que se esperava muito dele, por ele ser, assim, o unicórnio da classe dele, né? A gente nunca viu um tight end chegando no draft como o Kyle Pitts. E por isso se criou muita expectativa nele. Os dois primeiros anos dele foi os 2 primeiros anos de um tight end comum, de muita inconstância. Entendeu? Então eu não me empolgo com Kyle Pitts ainda. A gente já estudou em um podcast, eu lembro, que tight end ele demora para engrenar. Isso é claro na NFL também, né? Os primeiros 3 anos ali, ele fica mais ou menos num limbo. E aí depois que ele começa a despontar, a gente dificilmente vê um tight end novinho, né, indo bem na NFL. E pode estar acontecendo isso com o Kyle Pitts, mas pelo todo o hype que tinha, a gente esperava que isso fosse nos primeiros anos já, né? Sim. É assim, porque eu tô pensando, por exemplo, se eu vou draftar, se eu tô draftando, a liga vai começar agora, uma liga redraft. Se eu vou draftar e a minha melhor opção disponível é o Kyle Pitts, eu não drafto, eu vou draftar outra posição, cara. Sim, simples assim. Nada me leva a crer que esse cara vai me entregar algo que um wide receiver ali top 20 não me entregue, tá ligado? Nada me leva a crer. Bom, indo para o top 5, ficaram nomes conhecidos de fora, tá? Ficaram nomes conhecidos de fora. Em quinto lugar, eu coloquei o Evan Ingram, do Jacksonville Jaguars. Aí em quarto lugar, TJ Hawkinson, que muita gente não se lembra, mas TJ Hawkinson tá nos Vikings, tá? Ele tá nos Exatamente. Vikings. Em terceiro lugar, George Kittle. Em segundo lugar, Mark Andrews. E em primeiro lugar, Travis Kelce. Cara, o Evan Ingram eu coloquei ali e eu tenho como justificar. Cara, o Trevor Lawrence, ele gosta de jogar com tight ends, tá? Quando o Dan Arnold era tight end do Jaguars, o Dan Arnold pontuava bem. E a gente viu que o Evan Ingram ano passado, ele teve bons jogos. Deixa eu colocar o Evan Ingram no Sniper aqui. Não tá aparecendo para vocês, tá só o áudio. O Evan Ingram, ele teve 4 touchdowns, pouco, mas ele foi o quinto tight end em pontos por jogo e o sexto, né, e no geral, pelo que tá aqui no Sleeper. Se estiver me enganando, desculpa. Mas eu acredito que ele vem bem nessa temporada, tá? Ele tá bem baixo em alguns rankings, mas eu vou fazer essa aposta aqui. Mas eu tô com você nessa. Eu discordo dos rankings que colocam ele muito baixo. Eu acho que ele entra como um top 5 pra próxima temporada que apostar. Deixa eu só confirmar essa coisa no Sleep, porque eu vi no site. E a gente sabe que o site é bem diferente do aplicativo, né? Você tá falando o quê? Em pontos por jogo? É.
Ele foi o 8º, se eu não me engano, ano passado. Então, é bugado o site, cara. Foi o 8º em geral, deixa eu ver. E em geral ele foi o 6º, nisso estava certo. Mas então, eu tô com essa aposta no Evan Engram aí. Em quarto lugar, TJ Hawkinson, tá? Ele chegou. Pouca gente lembra que ele jogou o final da temporada nos Vikings, mas ele jogou e jogou benzinho até, tá? Ele jogou bem. Ele teve uma partida com 2 touchdowns, sempre ali tendo suas 7, 8 recepções, tá? Nesse jogo dos 2 touchdowns ele teve 13 recepções, e ele vem para um ano completo aí nos Vikings. Por conta da marcação no Justin Jefferson tá pesada, o Kirk Cousins pode fugir muito passando essa bola no meio do campo para o TJ Hawkinson. E o TJ Hawkinson é um bom tight end, então por isso coloco ele em quarto aqui. Em terceiro, não coloquei em segundo por causa que a gente sabe que é de vidro, mas em terceiro, George Kittle, que é um canivete suíço ali, do San Francisco 49ers. Não sabemos quem será um quarterback, mas o que sabemos é que independente do quarterback que for, o George Kittle vai fazer ele jogar bem, não só o Kittle. Em segundo, o Mark Andrews, tá? Mark Andrews pontua bem com o Lamar, a gente sabe disso. Então, por isso que eu não coloquei ele abaixo. Por conta desse negócio que eu falei do George Kittle. A gente sabe que o George Kittle vai lesionar, é uma das certezas da vida. E o Mark Andrews, ele é um pouco menos de vida. E com o Lamar voltando motivado, acho que o Mark Andrews pode ter uma boa temporada, né? Ano passado a temporada do Andrews não foi como as que ele já teve, muito por conta que o Lamar não jogou alguns jogos. Não foi como a de 2021, por exemplo. Mas para mim, não tem como tirar ele do segundo tight end aí para a temporada. E o primeiro é um tal de Travis Kelce. Nunca ouvi falar, mas dizem que vai jogar com o Mahomes, vai bem. Até aqui, eu acho que o único que pode ter discussão das posições de ataque, o único que pode ter discussão do primeiro colocado é o quarterback, né? Tem gente que vai preferir o Patrick Mahomes, tem gente que vai preferir o Jalen Hurts, mas eu acho que pra mim, Christian McCaffrey, Justin Mas fica Jefferson... entre esses dois também. Oi? Fica entre esses dois também, Hurts e Mahomes. Fica entre esses dois. Eu tô falando do primeiro. Do Sim. primeiro sem discutível. Porque nas outras, Christian McCaffrey, Justin Jefferson e Travis Kelce, eu acho que não tem discussão, né? Não, são assim, um degrau acima do resto. E o Travis Kelce é muito degrau acima do resto. Mas muito degrau acima do resto. Cara, a gente podia tranquilamente, na parte dos tight ends, fazer o top 1. Porque é um cara que domina, entendeu? O resto ali ele vai entregar o mínimo possível de pontuação para que não prejudique o seu time. Essa é a verdade, cara. Essa é a verdade. O único tight end hoje que faz a diferença no fantasy football é o Travis Kelce, cara. Desculpa quem tem Mark Andrews. Oi? O resto completa o time. O resto completa o time, cara. É só mais um. Desculpa quem tem Mark Andrews aí. Eu sei que tem neguinho aí no grupo querendo refazer rebuild em cima de Mark Andrews. Meu amigo. George Kittle. Cara, desculpa. Não tem como. É só pra completar time, cara. Tyrant que faz diferença mesmo é o Travis Kelce. Não tem como. Então, assim, absoluto. E os outros 5, cara, eu concordo com todos. Eu acho que é bem nisso mesmo, bem nessa pegada. Eu acho que o Mark Andrews vai ter uma caidinha de produção, porque tá rolando boatos aí que vão querer implementar um esquema com 2 tight ends lá em Baltimore e tal, não sei o quê.
mas não tem como tirar ele também desse top 3. Talvez a briga seja para ver quem vai ser o top 2 entre ele e o George Kittle. Acho o argumento das lesões de George Kittle válido, porque ele realmente é de vidro. Quando joga, entrega ali o necessário. E, pô, eu fiquei feliz de ver o Evan Ingram, cara, aí, porque, como você disse, né? Muitos sites, muitos analistas colocam o Evan Ingram, para mim, abaixo do que ele deveria estar. Eu acho que ele foi um cara que ano passado mostrou muito. Foi um dos responsáveis por essa subida do. Tem alguns, tá? Por essa temporada boa até do Brad Rafts, né? Dadas as circunstâncias, dado o material que ele tem na mão. Então, eu apostaria nele também para chegar para a temporada top 5. Inclusive, como eu já disse lá atrás, né? Eu coloquei o Trevor Lawrence como uma menção honrosa porque eu aposto que ele vai melhorar o seu jogo. E ele melhorando o seu jogo, do Evan Ingram, consequentemente, melhora também. E agora vai ter o Calvin Ridley para esticar o campo. Ele vai poder trabalhar mais esse meio de campo, essas bolas curtas. Então, gosto muito do Evan Ingram. Porque assim, ó, nomes notáveis que ficaram de fora, né? Até das menções honrosas. Dallas Goedert, assim, meu, se você acha que o Dallas Goedert é um cara que é um talento que faz a diferença, desculpa, né? Por isso eu não botei nenhuma menção honrosa, cara, porque eu acho que depois do Travis Kelce, nenhum deles faz diferença. Pat Freiermuth, ele é bom, mas pô. Lenda, esse é gênio. Então, aí tem a incógnita do Darren Waller. Você pode falar melhor sobre isso, né? Eu não aposto no Darren Waller para essa temporada. O Roger Guedes meteu uma bola na trave. Quem fez o gol? Gol do Corinthians. Eu não aposto no Darren Waller nessa temporada, tá? Do nada, todo mundo parou de criticar o Daniel Jones, né? Do nada, né? Fez uma temporada boa, ganhou uma partida em playoffs, mas o Daniel Jones ainda é limitado para um cacete, tá? O Darren Waller pode ser um grande amigo ali do Daniel Jones, porque o wide receiver em New York tá triste, tá. Mas assim, eu falando aqui, eu acabei me convencendo que o Waller pode fazer uma boa temporada. Mas eu ficaria com a mesma coisa que você falou sobre o Pitts. Se sobra o Waller para eu draftar, eu prefiro um wide receiver ali top 20, outra posição. Esse é o ponto. Eu acredito no Darren Waller, acredito como alguém que tem o Darren Waller no time. Por exemplo, eu não vou me desfazer do Darren Waller por uma terceira rodada, Só por porque exemplo, ele mudou de time. só porque ele mudou de time. Eu acredito que ele possa jogar para valer mais do que essa terceira rodada. Agora, se eu tivesse que draftar um Darren Waller é o melhor tight end disponível, e eu tenho um wide receiver top 20, eu vou no wide receiver top 20. Entendeu? Cara, Tyrene é uma bosta, porque, ó, tirando todos esses nomes que a gente falou, aí vem Dalton Schultz, que vai jogar no Texans, Chigozen Okonkwo, né? Greg Dulcich, Cole Kmet, então Tyrande não é uma classe não é uma classe, não é uma posição com estrelas, né? Então, liga com mais de 12 times, pô, você melhor jogar sem Tyrande. A não ser que você jogue aquela tight de prêmio lá, né? Que dá ponto por recepção. Porque, cara, não tem 10 Tyrands que façam a diferença. Eu fiz a colocação errada, né? Porque que faz a diferença não tem dois. Eu digo, Exato. eu digo não tem 10 Tyrands que você fala, pô, esse Tyrand é um cara para me deixar no time, um Tyrand bom. Não tem, cara. Uma hora de podcast já. Rendeu bastante, eu gostei bastante de
de gravar dessa forma. Vamos deixar a defesa para um segundo episódio, Eli? Vamos ver como que a repercussão desse vai ser. Vamos ver a discussão e vamos deixar eles apreensivos pela defesa? Vamos sim. Se a recepção for boa, a gente marca talvez até para semana que vem, mas a gente vê direitinho. Bom, só revisando aqui então, o meu top 5 para quarterback, né? Em primeiro, Jalen Hurts, em segundo, Patrick Mahomes, em terceiro, Joe Burrow, em quarto, Josh Allen, em quinto, Lamar Jackson. Menções honrosas para Tua Tagovailoa, Justin Fields, ele mencionou o Trevor Lawrence também. Em running backs, em primeiro, Christian McCaffrey, em segundo, Nick Chubb, em terceiro, Saquon Barkley, em quarto, Josh Jacobs, em quinto, Jonathan Taylor. O Eli, na opinião dele, ele tiraria Jonathan Taylor e Saquon Barkley para colocar o Austin Ekeler e o Tony Pollard, né? E também teve menções aqui para Bijan Robinson, Breece Hall, né? Derrick Henry. Acho que eu me equivoquei, né? Deixando o Austin Ekeler de fora, mas foda-se. O wide receivers é um top 5 que, se você pensa diferente disso, é bem complicado, né? Em primeiro, não na ordem, tô falando nos 5. Em primeiro, Justin Jefferson. Em segundo, Ja'Marr Chase. Em terceiro, Tyreek Hill. Em quarto, Stefon Diggs. Em quinto, Davante Adams. Se tivesse um sexto e um sétimo, Cooper Kupp e AJ Brown, como que você quiser. Mas tem o Garrett Wilson também, que essa temporada vem com tudo e provavelmente vai figurar aí no top 6, talvez top 5, desbanque alguém ali. E tight ends, primeiro Travis Kelce, obviamente, segundo Mark Andrews, terceiro George Kittle, quarto T.J. Hawkinson e quinto Evan Engram. Menções, ninguém merece menção. Simbora, Eli. Opa, simbora. Pênalti para o universitário. Então, é isso aí, galera. Cada vez mais se aproxima o início da próxima temporada, novas histórias serão escritas. E obrigado aí por fazer dessa melhor liga de fantasy do Brasil. E se você escutou até aqui, digite: canetinha não ganha campeonato. É isso. Cara, o Tommy tem a voz fina, viu? Cara, eu percebi Parece, isso. Acho que ele mandou um áudio, eu acho, uma vez no grupo. Parece o Anderson Silva, rapaz. Qual é mais fina? A dele ou a do Raoni? Não sei se você Che- lembra da do Raoni. A do Raoni parece que jogou um gazélio e tá falando nordestino, é incrível. Cara, o Tommy, mas o Tommy não é tão baixo, não. Tá, o Tommy é alto, acho que bate perto do meu ombro aqui. Da minha altura, mais ou menos. Oi? Da minha altura, mais ou menos. Amanhã a gente provavelmente vai sair beber. Várias pérolas vão rolar no grupo. Que da hora isso, né? 2 caras da liga aí conseguindo sair beber. Encontrei o Eli já no começo do ano, segundo encontro agora com o Tommy. E se você for ver bem, é lógico, eu não vou me esforçar para, por exemplo, ir em Itajubá ver o Thiago. Foda-se. Mas, por exemplo, não é difícil a gente se encontrar, né? O mais impossível é o trouxa lá do Nordeste. Mas, Tirando quem tá no Nordeste, mas de resto, tirando os trouxas que foram colonizados pelos holandeses lá em cima. 3 no Rio ali, 2 aqui em Minas, 2 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, que é um pouquinho mais longe, um na Alemanha. Cara, mas eu acho que o mais longe da galera daqui do Sul, eu acho que é o B3, cara. Ele mora lá no... depois ele pode falar melhor, eu posso tá me equivocando aqui, mas eu acho que ele mora lá no norte de Minas Gerais, velho. Nossa.
O Benfica, eu acho um cara que vai ser complicado de ver também. Porque, por exemplo, se alguém for para o Rio Grande do Sul e falar, vamos se ver, Benfica. O Benfica vai falar, não. Exatamente. Eu tenho certeza que ele vai falar, não. Nesse ponto é mais fácil o Thiago falar, não, vamos. E só dar uma. Apesar de que ele é um menino muito ocupado, né? Faz muitas provas. Vou contar uma pérola aqui. Tem uma mina na minha academia que, cara, muito gata, muito gata. E eu fiquei ensaiando semanas para mandar uma mensagem para ela, pensar em como responder uma story, alguma coisa. Aí eu mandei uma cantada no story. E ela parece ser uma mina suave, de boa de conversar. Não, peraí. Fala qual foi a cantada, pô. Não, eu vou falar, claro. Respondi o story dela. Oi, você conhece algum advogado? Dela, oi, não, por quê? Aí eu falei, é que eu fiquei preso no seu story. Puta que pariu. Ai, caralho. Eu tentei, né, fugir do oi, tudo bem, fugir do linda, não sei o quê. Passei uma cantada. Mas Ela, funcionou? então, ela poderia simplesmente dar risada, ou visualizar, ou nem responder. O máximo que ela pode dizer é não, né? Não foi o máximo ali. Não foi o máximo. Eis que ela manda o áudio. Eu esperava uma cantada melhor, cara. Mas essa daí não foi muito boa, não. Tchau, obrigado. Não sei se é um namorado, não sei se é um amigo. Só sei que em vez de eu, né, me preservar, cara, a minha, eu virei motivo de sarro na academia inteira. Então, o máximo que ela pode dizer, não é não, gente. Não se iludam. Tem que trocar, só troca o horário agora dos treinos. Muito bom. Com um pouco de groselha que a gente se despede. Um grande abraço. Semana que vem. Oh. E aí o like that lá? Oi? E aí o like that lá? Oh. Então, eu comecei a ficar mais sério com uma mina lá, aí eu parei de falar com ela, com a professora de inglês. Aí Mas, foda-se, cara, você bloqueou ela, né? oi? Você bloqueou ela e foda-se. Não bloqueei. Só que sábado, eu não tô mais ficando sério com essa pessoa, com outra pessoa, né? Sábado a professora de inglês mandou uma mensagem. Falando, oi, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala. Eu falei, oh yeah, vamos Tem terminar seu... janta hoje. Tem janta hoje. You like that. Só que eles mamando aqui. Porra. Nem assiste a série Quarterback, não, na Netflix, pra você não ter as visões erradas na hora H lá, tá? Porque aparece É, que. vai que qualquer frase se assemelha com... É... Principalmente do Mariota. É com um pouco de groselha que a gente se despede. Semana que vem tem o episódio 2, falando sobre a defesa. Comentem bastante sobre esse podcast, se vocês discordam, se vocês acham alguma coisa absurdo, né? Na visão minha com ele, tudo foi meio coerente. Só o running back, que mudou ali 2, mas, né, tem aquela questão de holdout e tal. Mais um grande abraço. Logo estamos em agosto, em setembro já temos temporada. Então, se você precisar de um jogador aí, vá atrás. E um grande abraço, Erli. Valeu. Últimas palavras. Um abraço. Até mais. É a tropa do DVD.